Gênesis capítulo de número 2. A partir do versículo de número 4 até o verso de número 17. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 17. No capítulo de número 1, nós tivemos o relato cronológico da criação. Esta é uma informação importante, grave isso, para você entender depois, porque geralmente os críticos do primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, eles tentam apontar aparentes erros quanto à cronologia do livro do Gênesis. E nem sempre a cronologia é a mesma. Na realidade, você vai encontrar no livro de Gênesis mais de um tipo de cronologia. E aí, depois nós vamos, à medida que estivermos estudando, explicando isso melhor para vocês. Mas, inicialmente, capítulo de número 1, anotem, não esqueçam isso, vocês têm a abertura da Bíblia com o seu primeiro livro, nos apresentando o relato cronológico da criação, a criação do mundo em 6 dias. No capítulo de número 2, a partir do versículo 4, quando nós vamos ter mais uma vez o relato a respeito da criação do homem, vocês vão encontrar o relato lógico da criação. Isso é importante porque os críticos gostam de dizer que há uma imprecisão no capítulo 2, porque o homem foi criado ainda aparentemente antes das plantas, da relva, quando na realidade nós vamos ver que aqui é uma informação sobre plantas do campo ou ervas do campo, que é uma referência ao cultivo da terra. Ou seja, não tinha ainda sido criado o homem para cultivar a terra. Logo, você não ia encontrar plantas cultiváveis, as chamadas plantas do campo ou as ervas do campo. Então, relato lógico, você encontra versículos de 4 a 17 do capítulo 2, relato cronológico, ou seja, a criação do mundo em 6 dias literais, com o 7º dia para o Shabá de Deus. Você vai perceber então, capítulo 1 e o início, os primeiros 3 versículos do capítulo 2. Então, agora o que é que nós temos aqui? Versículos de 4 a 17. Através deste relato lógico, o Senhor então, ele usou Moisés para registrar a criação do homem de uma forma que ele pudesse compreender ou entender quem ele de fato era. Vejam só a leitura, eu peço a atenção dos irmãos, de acordo com o versículo 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, ou no hebraico, Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos aqui o relato lógico da criação, mencionando aí a formação do homem, e introdutoriamente nós já começamos a perceber a ligação que há entre a história da humanidade e a teologia. Na realidade, é comum que a grande maioria dos homens atribuam praticamente nada ao estudo da história. Por exemplo, um grande empreendedor, Henry Ford, ele costumava dizer que a história é bobagem. Para que estudar história? Mas outros homens, como Wendell Holmes Jr., ele disse certa vez, em suas anotações, em seus escritos, que quando ele queria entender o que estava acontecendo em seu tempo, ou tentava decidir o que iria acontecer amanhã, ele olhava para trás. Ele também observou o seguinte, ele disse: uma página da história vale um volume de lógica. Ou seja, a história nos ajuda a entender quem somos. A história nos mostra de onde viemos, as nossas origens. E isto ainda é mais verdadeiro e real quando nós percebemos o registro da nossa história na Escritura Sagrada, para a nossa formação, para o nosso crescimento em piedade. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 15, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Vamos fazer uma comparação lá, marque em Gênesis, capítulo 2. Em Romanos, capítulo 15, o assunto está fresquinho em nossa mente. Nós estudamos, o último livro que estudamos foi esta carta. Em Romanos capítulo 15, lembrem-se o que vimos acerca do nosso conhecimento da história e como este conhecimento se torna mais verdadeiro e real quando a Escritura fala a respeito deste assunto. No capítulo 15 de Romanos, nós vemos a partir do versículo 1 o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Agora, observe o versículo 4. Pois tudo quanto outrora, ou seja, antes, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, alunos, estudantes, não desprezem o estudo da disciplina chamada História. E muito mais do que isso, lembrem-se que a história não é uma ciência social, como normalmente nós ouvimos. Mas notem que, segundo o próprio pensador, um grande pensador reformado chamado Rushduni, ele disse: a história não é uma ciência social, é uma ciência teológica. Por quê? Conclui Rushduni, pois se trata de um aspecto da criação de Deus. Não há, irmãos, como entender a história da humanidade desprezando a criação de Deus. De modo que, muito mais do que uma ciência social, a história aborda a teologia quando nos leva a procurar entender de onde nós viemos, quem somos de verdade. E aí nós voltamos para a Escritura Sagrada e percebemos que é impossível compreendermos a nossa história se nós não observamos o que Deus nos ensina no livro das origens, como tudo começou. Então vamos voltar para Gênesis capítulo 2. Percebam que, por desconhecimento da história real, verdadeira, nós notamos que o homem moderno, o homem do nosso tempo, ele sofre de uma crise de identidade. Por exemplo, a ciência nos diz que nós somos descendentes dos macacos.
Não é isso que o seu filho aprende na escola, via de regra, que ele veio do chimpanzé. E que tudo isso foi fruto do acaso. Percebam como isso é importante. É importante a gente refletir. Então, se você, por exemplo, acredita nesta interpretação, qual seja, que você veio do macaco, que essa é a sua origem, que tudo isso foi fruto do acaso, porque os cientistas não conseguem explicar como tudo isso se conecta, este pensamento ou esta compreensão sua a respeito da sua história afetará drasticamente a sua vida. Vai afetar a sua maneira de viver, de enxergar o mundo. Veja, se nós não compreendemos a nossa origem e acreditamos que somos fruto do acaso e que o nosso descendente se chama chimpanzé, isso vai roubar de nós a nossa identidade, quem de fato nós somos. Essa compreensão vai destruir qualquer base que você tenha de esperança para o futuro. Veja só, agora com o advento dos Jogos Paralímpicos, né? Tem que falar agora sim, segundo as regras do português. Eu pensei que era a nossa ex-presidente que falou errado no discurso dela. Então veja só, os Jogos Paralímpicos mostrou maravilhosos exemplos de superação de homens feitos à imagem de Deus, que mostraram que podem fazer grandes coisas. Eu nunca pensei que um homem conseguia nadar sem os braços, só movendo-se do tronco quando tem as pernas ou partes das pernas. Isso é impressionante. O nosso grande nadador brasileiro, ele deu um testemunho que em Cristo, quando ele nada, ele se sente livre. Mas por outro lado, uma das grandes recordistas lá do atletismo, na cadeira de rodas, de alta velocidade, ela sente profundas dores por conta da sua enfermidade e ela já autorizou em seu país a sua própria morte, a chamada eutanásia. E por que uma pessoa chega a este ponto, autorizar que ela vai parar e quando ela parar ela quer ser morta? Você pensa que isso não tem ou não tem laços ou conexões com o seu conhecimento da história, mas tem. Se você acredita que a sua vida não tem um sentido maior e máximo, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso afeta drasticamente a sua esperança quanto ao futuro. Provavelmente ela não tem esperança de que no céu ela vai voltar a andar. Essa é a verdade. E nós pensamos que tudo isso não tem sentido até nos depararmos, amados irmãos e irmãs, com o livro de Gênesis. Se os seres humanos, de fato, como o mundo afirma, são resultado e fruto do acaso, é melhor então que a gente vá para casa. Porque eu estaria aqui falando algo vazio, apenas para cumprir uma mera agenda religiosa, cumprir uma agenda de pessoas que se reúnem e gostam de ouvir falar a respeito de um Deus que eles nem sabem se existe, porque eles não conhecem a sua origem. Se os homens de fato se apoiam no que o mundo ensina e diz, então se aplica a eles o que o apóstolo Paulo diz: é melhor comer e beber, porque amanhã todos vão morrer. Mas a verdade é, irmãos, que essa visão ela não consegue explicar porque nós somos diferentes dos macacos e dos outros animais. Não há nenhuma base nesta afirmação para explicar o fato já mencionado tanto tempo antes por Calvino. João Calvino, grande reformador, quando ele cita em suas Institutas o Cícero, grande filósofo, ele diz, citando Cícero, que não há nação tão bárbara, não há povo tão selvagem que não tenha uma convicção profunda de que existe um Deus. E Calvino prossegue em sua grande obra, obra máxima, dizendo que mesmo ateus professos ou confessos, às vezes sentem uma ideia do que eles desejam não acreditar. É aquilo que eu falei para vocês em uma das mensagens anteriores. Experimente responder a alguém que afirma não crer em Deus. Quando ele questionar você,
De que maneira ou como você pode acreditar que Deus existe? Respondendo para ele do mesmo modo que você acredita. Você vai deixar ele sem reação. Porque a grande verdade é que até mesmo aqueles que professam não crer na existência de Deus, eles sentem uma ideia do que eles não desejam acreditar. E existe uma história por trás de tudo isso. Notem que o humanismo ateu, ele gosta de exaltar o homem, ele gosta de colocar o homem como centro de todas as atenções, mas ao mesmo tempo ele o reduz à figura semelhante à de um ancestral macaco, supostamente, que eles nem sabem suas conexões e dizem tudo aconteceu como fruto do acaso. Eles não conseguem responder aquilo que somente a própria Escritura responde. E aqui, irmãos, prestem atenção. Gênesis 2 nos prepara de maneira gloriosa, nos prepara de maneira organizada e lógica, para que nós entendamos como nós passamos a existir, de onde viemos, qual a nossa origem e história e o que foi que aconteceu no capítulo 3. Nós só vamos entender a depravação do homem, nós só vamos entender por que a raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus, é capaz de cometer as piores coisas, as maiores atrocidades, se nós olharmos para o capítulo 2, percebermos quem nos criou e o resultado da desobediência deste ser humano criado à imagem de Deus, no capítulo de número 3. Se nós passássemos um bom tempo aqui discutindo a respeito de depravação humana, e nós vamos falar disso no capítulo 3, os irmãos aqui falariam de muitas coisas, mencionariam muitas delas, mas percebam, olhar para o capítulo 2 vai mostrar ou vai nos preparar para entender todo o enredo da história. De modo que os teólogos bíblicos, eles afirmam, se você e eu conseguirmos crer, acreditar fielmente nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós então vamos acreditar em toda a história revelada na palavra. E não é mito, não é lenda, é a verdade de Deus. Então, o que é que o nosso texto apresenta para nós nesta noite? Olhem novamente para Gênesis capítulo 2. Primeiramente, que Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Ele nos fez para isso. Segundo lugar, Deus nos deu o trabalho produtivo como meio de fornecer alimento para as nossas necessidades básicas. E em terceiro lugar, Deus nos fez moralmente responsáveis perante Ele. E aí nós vamos deixar para o próximo domingo um quarto ponto aí, é que Ele então cria o casamento, ou institui o casamento para o nosso bem, para o nosso deleite, para a nossa satisfação e prazer. Então, em primeiro lugar, Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Observem aí o versículo de a partir do versículo de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Então Moisés, ele traz aqui para nós, diante dos seus leitores originais, e agora a igreja que receberia a palavra muito tempo depois, o tema de diversas formas ou de várias maneiras. Por exemplo, um deles que às vezes passa desapercebido quando nós lemos Gênesis capítulo 2, é o número de vezes que ele vai utilizar a expressão Senhor Deus, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ela é usada, esta expressão, pelo menos 20 vezes. Não é sem sentido. Vejam só, Moisés associou os 2 nomes de Deus, este que nós temos como Senhor, é o nome de Deus que se perdeu, o nome impronunciável. Alguns dizem Yahvé, outros Javé, outros falam Jeová, nós não temos como precisar. Mas ele toma o nome Yahvé e ele o associa ao nome Elohim,
que quer dizer aqui, ou que está traduzido em nossas Bíblias pela expressão Deus. E ele faz isso, irmãos, pelo menos 20 vezes, os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Mas ele vai mostrar apenas, somente em Gênesis 9, uma única vez em todo o Pentateuco. Por que ele faz isso? É óbvio que Moisés fez isso inspiradamente, inclinado pelo Espírito, e o Senhor tinha um objetivo prático, porque ele gastou maior tempo em apenas 2 capítulos do primeiro livro da Bíblia, usando esses nomes de Deus, juntos: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. A razão, alguns atribuem, ela é bem prática. Ela foi deliberada e ela teve por objetivo mostrar o seguinte: que o Senhor, que visitou o homem no paraíso, que lhe puniu por causa da sua transgressão ao mandamento estabelecido, deu-lhe uma promessa de vitória sobre o seu inimigo. E ele continuaria sendo o mesmo Deus, o Elohim, do capítulo 1, Criador dos céus e da terra. Notem, o mesmo Deus que criou o mundo, que criou o homem, o mesmo Senhor era aquele que entregou o mandamento ao homem, e mesmo o homem tendo quebrado este mandamento, fez promessas de redenção, de que ele seria vitorioso sobre o tentador e que ele continuaria sendo o mesmo Deus. Isso iria preparar o homem daquela época, o israelita temente a Deus, com a sua família, para entrar na terra. Então, essa convicção produzida aqui, ela é extremamente importante. Eu não sei se vocês já procuraram, curiosamente, pesquisar o significado da palavra Elohim. Ela tem uma raiz muito curiosa. A palavra Elohim, ela significa medo, originalmente falando. Ela significa, ligada à pessoa de Deus, que ele é o ser mais elevado e temido de toda a terra. E esta palavra, ela também é plural, ou seja, ela exprime a noção de um Deus pleno e múltiplo. Por isso que nós encontramos Gênesis 1, versículo 26, como uma das evidências de que Deus sempre foi triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem. Então, nesse sentido, Deus aqui, representado pelo nome com o qual ele se revela para o seu povo, ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, infinitamente grande e exaltado, que criou os céus e a terra e preserva toda a sua criação, ou todas as suas criaturas. Aí Yahvé vem, a palavra Yahvé, e nos fala a respeito do nome pessoal de Deus, como o Deus do pacto que fez com Adão, do pacto que fez com o homem, do pacto que fez com Israel. Não é sem sentido, portanto, a junção dos nomes. Quando o Senhor, ele se revelou a Moisés e disse: você vai até Faraó e você vai ordenar que o meu povo seja liberto para que me preste culto no deserto. Moisés disse: e que nome eu vou dizer? Que nome eu devo usar? Diante de Faraó, o homem mais poderoso de toda a terra, o que é que eu vou falar? Quem me enviou? Então o Senhor diz a Moisés: diga que eu sou o que sou. Enviou você? Então, isso significa ou aponta para a realidade de que Deus é autoexistente. Ele não foi criado por ninguém. Ele não tem princípio nem fim. Ele é aquele que, por autodeterminação, sendo um ser absoluto, resolveu criar o mundo para a sua glória. Então, a expressão Senhor Deus, ela se repete 20 vezes nos capítulos 2 e 3, irmãos, com um significado importante. Nós não podemos passar desapercebidos por isso. Yahvé é o nome de Deus e também aponta para ele como Deus da nossa salvação.
foi justamente esse Deus que criou você. Então você não é fruto do acaso, você não veio do macaco, você foi feito à imagem e semelhança daquele que é chamado na Bíblia Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Ele está acima de todos, Ele é pleno e único, Ele é soberano e governa todas as suas criaturas, e Ele é o Deus da sua salvação. Então, juntando esses dois nomes, Moisés ele está dizendo a Israel o seguinte: o seu Deus, Israel, o Deus da aliança, que conduziu você para fora do Egito, é o mesmo Deus que criou o homem e deseja abençoar todos os que lhe obedecem. O Deus da criação, portanto, amados irmãos, é o Deus da história. Não há como conhecer a história do homem a parte de Deus. Como nenhuma ciência, na realidade, pode ser estudada a parte de Deus, muito mais a história. Então, se você tinha dificuldades de estudar história, você achava a história chata, e às vezes ela se torna chata mesmo por conta dos livros ou dos professores, mas nem todos são chatos. Pensem em estudar a sua história de uma forma diferente. Ao tomar os livros de história, você não vai encontrar nenhuma menção ao nome de Deus, mas agora você vai tomar todos estes livros e vai tentar relacioná-los àquilo que escreve a Bíblia, começou em Deus, porque Ele é o autor da sua própria vida, Ele fez você e Ele fez você para a sua glória. Então, observem como tudo isto aponta, irmãos, para a complexidade da vida e também a complexidade da criação do homem. O homem não poderia ter sido criado do nada. O homem, ele foi criado de uma forma totalmente diferente. Vejam o versículo de número 7, diz que depois então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele formou o homem não de uma faísca acidental, de um raio atingindo lagoas primitivas, de uma explosão no universo que foi gerando todas as coisas. Não. A Escritura diz, e usa uma palavra muito interessante, o versículo 7 fala de um oleiro tendo a argila em suas mãos e cuidadosamente moldando um ser vivo. Vejam só, formou Deus, o Senhor Deus, a expressão que já expliquei para vocês, ao homem do pó da terra. E ele ainda fez mais, ele dá um sentido especial aqui para a vida do homem. Diz o final do versículo 7, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esta não é uma referência apenas ao ar que nós respiramos, mas ao poder vital de Deus, colocando no corpo do homem, dentro dele, uma alma. A Escritura então diz que a partir daí o homem passou a ser uma alma vivente. Ele tornou-se imagem e semelhança de Deus. E notem que quando nós olhamos para isso, chegamos mais uma vez àquela conclusão clara, quando você e eu olhamos para a Escritura, enxergamos a história dos homens e olhamos para nós mesmos e para o nosso semelhante, nós fomos cuidadosamente planejados. Nas questões mínimas, nós fomos projetados de uma forma incrível por um Deus inteligente. Então, observem aqui um pouco comigo. Se você parar para pensar comigo a respeito da complexidade do corpo humano, se você olhar para o que os estudos mostram a respeito do corpo humano, fisicamente nós somos o resultado de dois conjuntos de 23 cromossomos. Eles se unem na concepção. Esta é a grande questão, porque nós não podemos discutir a origem da vida de uma forma muito simples, superficial. Ainda hoje é um enigma para os homens quando a concepção se inicia.
ou quando a vida se inicia, melhor falando. Os religiosos então debatem muito, os estudiosos debatem muito, e a Escritura vai nos lembrar que desde o princípio, ao unirem-se na concepção, homem e mulher, espermatozoide fecundando o óvulo, dá-se origem à vida. Tudo isso envolto em um milagre, tudo isso envolto em uma estrutura gloriosa. E aí você continua caminhando e refletindo um pouco comigo. Por exemplo, um único cromossomo humano contém aproximadamente 20 bilhões de bits de informação, o que corresponde a cerca de 500 milhões de palavras ou 2 milhões de páginas. Impressionante, né? A gente começa a falar de milhões e milhares. As 500 páginas por livro, vamos pensar aqui, significa que um único cromossomo humano é igual a cerca de 4.000 volumes de informação. Então, se você parar para pensar comigo, a nossa biblioteca aqui, Epifânio Dória, comemorou acho que 168 anos agora em junho. Ela tem um pouco mais de 100 mil volumes. Se você tomar volume de informação, veja, os homens refletindo a imagem de Deus através da multiplicação de informação não conseguem alcançar um pouco do que é a estrutura, do que é o corpo humano. Uma pessoa, por exemplo, se desenvolve milagrosamente dentro do útero da mãe. Ao chegar aos 9 meses, ela então vem a nascer, né? Ela emerge. E como é que ela sai do corpo da mãe? Em geral, com mais de 200 ossos, cada um em forma com habilidade requintada para executar as suas funções. Cada osso tem ligado em si músculos, e são muitos músculos, alguns grandes, alguns pequenos, alguns obedecem à vontade do homem imediata, outros têm os seus movimentos, eles atuam e eles estão em funcionamento constante. Nosso cérebro tem mais de 10 bilhões de células nervosas ligadas ao corpo através de um sistema nervoso complexo. Nossa pele tem mais de 2 milhões de glândulas sudoríparas, cerca de 3.000 por polegada quadrada, cada uma delas regulada automaticamente para controlar a temperatura do corpo. E eu nem falei do sistema circulatório, pulmonar, digestivo, sistema endócrino, sistema imunológico, olho, ouvido, tato. É impossível que você, diante da grandeza que é o ser humano, não reconheça que você não pode ter sido fruto do acaso. É impossível que você, olhando para a complexidade que é o corpo humano, e aquilo que o ser humano é capaz de fazer, os Jogos Paralímpicos estão aí para nos mostrar que a consideração feita de uma forma tão leviana a respeito da vida, tiraria a vida de milhares de atletas que hoje estão aí provando, muitos deles que são melhores do que nós nas competições. E tudo isso, sabe por quê? Porque se não há sentido para a vida, porque se o homem não é imagem e semelhança de Deus, a sua vida não custa muito, a sua vida na realidade não vale nada. Percebam, irmãos, que quando nós começamos a pensar a respeito da origem e nós olhamos para a criação do homem, nós percebemos como de maneira maravilhosa Deus nos criou. Deus nos fez muito mais, irmãos, do que corpos físicos. Ele nos fez do pó para nós não nos esquecermos quem somos. E esta, então, é a relação que nós temos com a criação. Se vocês caminharem um pouco comigo, versículo 19, vocês vão ver que depois que o Senhor Deus, então, formou da terra todos os animais do campo, é aquela sequência lógica, né, do relato da criação, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para que o homem, então, desse nomes a cada um deles. O homem veio do pó da terra, essa é a razão porque ele tem essa ligação com a criação. Mas lembrem-se, porque o homem foi feito à imagem de Deus, recebendo a vida de Deus, ele tem capacidade
e personalidade moral que o distingue das demais criaturas. O que a Bíblia vai chamar de comunhão. O que o homem tinha quando foi feito lá no Éden, quando ele foi criado por Deus, ele tinha comunhão com o Criador. O que vai acontecer, e aqui então nós temos a preparação para a compreensão da situação do homem hoje, quando chegarmos no capítulo 3, quando o homem volta suas costas para Deus, ele perde esta comunhão. Mas não foi assim no princípio. Por exemplo, Matthew Henry, ele comentando essa passagem, um puritano do século XVII, ele diz que o homem foi feito do pó. Vejam que interessante. Não ouro em pó, não do pó da pérola, ou do pó do diamante, mas ele foi feito do pó da terra para que ele se lembrasse que era criatura feita pelas mãos do oleiro. Mas aí você continua e percebe comigo que ao mesmo tempo que esta criação nos proíbe o orgulho, porque eu sei que a minha estrutura é pó, eu sei que eu sou o ser humano, eu sou ensinado também que uma vez feito a imagem de Deus, eu preciso reconhecer a alta finalidade por que fui criado. Preciso reconhecer a razão por que eu fui formado. Nós acabamos de cantar para o louvor de sua glória, para o louvor da glória de Deus. Foi por isso que Deus nos criou. Então, nós somos feitos de pó e poeira, que fica preso em si e é chamado de lama, para que nós não desprezemos a nossa origem. Mas, criados à imagem e semelhança de Deus, nós possuímos uma alma, e isso nos distingue dos demais animais. É impossível que o homem ele tenha por descendente qualquer macaco que seja. Então, você precisa educar o seu filho com base nesta palavra. Aqui nós temos um relato lógico que mostra algo que nós não podemos abrir mão. Durante muito tempo, os cristãos fizeram isso. Religião é coisa para a igreja, Bíblia é coisa para a igreja. Lá na escola o meu filho aprende o que for ensinado, porque lá é ciência. Não se enganem, a ciência é tão falha que se vocês fizerem uma análise histórica das leis que já mudaram, que se contradisseram, que foram modificadas, vocês vão perceber que ela não é tão segura assim. Agora eu pergunto, onde foi que Gênesis 2 um dia mudou? Para você. O relato continua sendo o mesmo, fala sobre a mesma origem, aponta para o mesmo Deus, fala do mesmo homem, e não há como negar, ele continua sendo imagem e semelhança do Criador. Então, não tenha medo de ensinar a verdade ao seu filho e prepará-lo para que ele então defenda a sua fé nas escolas. Mas muito mais do que isso, pensem, irmãos, na necessidade que temos. Vocês já pararam para pensar? Aracaju tem, juntando com as cidades próximas, aproximadamente 700 mil habitantes, vamos colocar aí, quase 700 mil habitantes. Todo o estado de Sergipe não chega a 2 milhões de habitantes. É uma vergonha, irmãos, para nós, povo evangélico. Vou usar essa linguagem bem clara, né? Povo evangélico, todo mundo entende o que é evangélico. É uma vergonha para nós só termos uma escola evangélica para atender todo o estado. Eu me refiro ao Colégio Americano Batista. É uma vergonha para nós, presbiterianos, não termos uma escola onde nós podemos abrir os livros de história e percebam que maravilhosa obra nós poderíamos fazer, apresentarmos as suas conexões, mas a começar das origens. Eu lembro que nos meus livros de história, eu aprendi todas essas baboseiras que até hoje são ensinadas, e via lá aquelas fotos feias dos símios, né? Aquela coisa, e você acreditava que veio disso aí. Já pensaram, irmãos, os nossos meninos e meninas martelados diariamente nessa mesma tecla? Nós poderíamos ter muito mais de uma escola evangélica ensinando
história e ensinando as outras ciências abaixo da gloriosa verdade de que Deus sim criou o homem para o louvor da sua glória. É algo que nós precisamos ansiar, que precisamos orar e que não é difícil de fazer se nós começamos a entender as implicações de Gênesis 1, 2 e 3 para a nossa própria vida. Então, notem que um terceiro tema no capítulo de número 2 é que a bondade de Deus e o seu cuidado na preparação da terra para o homem são demonstradas aqui. Vejam, a partir do versículo de número 6 até o versículo 17, você nota o Senhor tratando da necessidade do homem, mostrando a sua oferta para o homem. Você tem então o Senhor plantando um jardim, versículo de número 8, o jardim no Éden, a palavra Éden quer dizer deleite. Esse jardim ficava a leste, né? O jardim plantado no Éden ficava na direção do Oriente, ou seja, apontando para o leste, e ele pôs o homem naquele jardim que ele havia formado, e de lá então ele foi dando ao homem o seu sustento. Com isso nós aprendemos aqui, irmãos, que as plantas cultivadas para o homem ainda não estavam lá, como eu expliquei, porque quando o homem fosse colocado, então, ele começaria a trabalhar e a produzir. Ele começaria a ver a oferta de Deus para ele, sendo uma bênção para a sua vida. Até hoje nós paramos para pensar e começamos a perceber estas coisas. Notem, por exemplo, quando você observa a diversidade de frutas, de vegetais, de folhas, Deus podia nos ter dado apenas um tipo de banana, ou um tipo de maçã, ou um tipo de pera, ou apenas um tipo de alface. Não, Deus apresenta uma oferta linda para o homem, onde à medida em que ele estava cultivando, ele ia percebendo como da terra, de onde ele foi formado, ele então tiraria o seu sustento. Mas o seu sustento não viria pura e simplesmente da terra, porque quem fez os céus e a terra, o Senhor, é quem estava lhe oferecendo, lhe concedendo provisão. Então aqui, irmãos, pensem, muitos tentam analisar esta passagem atribuindo a ela, ou querendo forçar a passagem, de que ela é cercada de símbolos. Mas vejam uma consideração aqui muito apropriada. O jardim não era um lugar mítico ou lendário. Notem que nós não estamos lidando aqui com um conto de fadas. Nós não estamos lidando aqui com qualquer tipo de conto ou lenda, mas uma história real. Essa é a razão porque Moisés aqui, inspirado por Deus, descreve a localização do jardim. Agora pensem comigo. Deus liberta o seu povo do Egito e vai conduzi-lo justamente para uma região que depois da queda, sofrendo seus efeitos, era uma região extremamente desértica. O que é que ele faz? Ou o que é que ele promove naquela terra? Leite e mel, ou seja, prosperidade na terra. O homem trabalharia, o homem iria suar, mas ele estaria sempre vendo ou percebendo o cuidado e provisão de Deus. Quando você olha para a esterilidade da terra naquela região, não há como você negar que uma consequência clara e prática da terra ser amaldiçoada pelo pecado trouxe tudo isso. Mas eu não sei se vocês pararam já para analisar por que justamente aquela região ela é fortemente desértica. E justamente para lá Deus mandaria o seu povo e não deixaria o seu povo passar necessidades. Então Moisés estava preparando o povo dizendo: olha, vocês vão justamente para este lugar, o paraíso perdido, e vocês estão indo para lá para buscar em Deus novamente a restauração do que foi perdido por causa do pecado. Vocês leram comigo a narrativa e percebem que Moisés ele faz questão de mostrar que do versículo 10 ao versículo 14, ele está mostrando geograficamente a localização da terra,
para que ninguém se esquecesse. Pelo menos 2 rios desse ainda existem lá, o Tigre e o Eufrates, nos dando uma ideia de aproximadamente o local onde o Éden estaria, o jardim do Éden, o paraíso de Deus, mais ou menos próximo ao que seria hoje a Turquia. Então, notem, irmãos, como tudo isso aqui acontece e nos mostra o que Moisés estava querendo dizer, a mensagem que Moisés estava entregando para o povo e a mesma mensagem que é transmitida hoje para nós, qual seja: Deus criou o homem para que este se relacione com ele da maneira como ele se revelou. E nós temos esta revelação na palavra. A palavra me leva a olhar para a criação e não negar a realidade de que sim, Deus existe. E por mais que os homens tentem negar, os seus corações lembram constantemente que eles não podem sufocar esta realidade. A palavra aponta para a realidade de que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso, como diz Calvino em suas Institutas, eu carrego a semente da religião em meu coração. Nenhum homem pode negar isso. Ele carrega a semente da religião. Desde a queda, irmãos, nós estamos separados de Deus. Desde a queda, capítulo 3 vai nos mostrar, o homem se distanciou cada vez mais de Deus, ele se tornou incapaz por si mesmo de conhecê-lo. Mas aí, por que Deus então enviou Jesus? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos para lá. A palavra de Deus, então, ela traz por base, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, aquilo que formará o enredo de toda a história da nossa redenção. Você toma comigo a carta de Paulo aos Gálatas, e aí, versículo de número 4, capítulo 4, versículo de número 4. No versículo anterior, versículo 3, o apóstolo diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, literalmente na língua grega, o tempo de Deus, o tempo certo, nem mais nem menos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho Jesus, que é Deus encarnado, o Emanuel, para pagar então a pena pelos nossos pecados e restaurar aquilo que nós perdemos no Éden, quando Adão voltou as suas costas para Deus. Você só vai entender o que é pecado, o que é graça, o que é céu, o que é inferno, o que é sentido da vida, o que é desesperança e como recobrá-la, recuperá-la em Cristo, se você primeiramente olhar para o que Gênesis 2 mostra e claramente diz: você foi criado e planejado por um Deus inteligente. Não sei se vocês perceberam, em um dos cânticos que nós entoamos, houve uma mudança no original do cântico, que dizia assim: por isso Deus mandou Jesus para consertar a nossa história. Isso aí faria com que o adorador entendesse que Deus errou, que ele precisou resolver o problema, ele perdeu um pouco o tempo da bola. Não, a modificação então foi: Deus mandou Jesus para completar a sua história, porque nada fugiu ao seu controle. Ele enviaria na plenitude dos tempos o seu Filho, Jesus Cristo, para então restaurar aquilo que o homem perdeu. De que maneira? Sendo Ele mesmo o Deus Criador, fazendo-se homem, encarnando, tomando a forma humana, humilhando-se como criação, fazendo-se criatura, sendo Ele o Criador, para poder, como o segundo Adão, cumprir perfeitamente o que nós não conseguimos cumprir.
Com isso, irmãos, nós vamos entender a razão por que o Senhor, Ele operou sinais e milagres na terra. Não foi sem sentido. Por que Ele fez cegos ver, surdos enxergar? Por que Ele fez homens afetados pelo pecado e as suas consequências, quer sejam de nascimento ou por alguma tragédia, tornarem a andar? Para revelar ao mundo que somente aquele que tomou o homem do pó da terra, como oleiro o formou, tem poder para consertar o que está torto. Mas não consertar a história, consertar o próprio homem, porque ele é o Senhor da história e haveria de completá-la na plenitude dos tempos. Porque o Senhor então andou sobre as águas? Porque aquele que criou a água, o elemento chamado água, tem poder sobre as próprias leis da física que ele estabeleceu. Não pense que quando você estuda física ou química e você fica maravilhado com tudo que vê, ou não, você acha que tudo isso foi criação humana. O mundo foi planejado matematicamente pelo Senhor da matemática. O mundo se sustenta por leis da física, criadas pelo Senhor da física. O mundo tem as suas composições e elementos químicos, porque existe um Senhor da química. E, inegavelmente, irmãos, a história dos homens não foge a este Deus que é chamado na Bíblia Senhor da história. Eu lembro a vocês e a mim que somente através da fé em Jesus Cristo podemos entender quem verdadeiramente somos e por que nós existimos. Somente por meio da fé em Jesus Cristo, e eu convido você nesta noite a abandonar os seus pressupostos e as suas crenças, todas elas a parte de Deus, para que você hoje entregue a sua vida àquele que é o Senhor da história e que é chamado o Deus da nossa salvação. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que nós então, agora em Cristo, nos engajássemos na sua grandiosa obra. Deus nos criou colocando grandes, profundas e seríssimas responsabilidades. Vamos voltar para Gênesis 2 e então caminhar para o desfecho final. Alguns ainda hoje pensam que no paraíso, Adão então ele ficava debaixo de uma palmeira. Poderia até ter uma rede, e lá ele não fazia nem a força para mexer um dedo para trabalhar. Notem que não é isso que nós percebemos no versículo de número 15, por exemplo, do capítulo 2. Deus pegou Adão, olha a expressão Senhor Deus mais uma vez ocorrendo. Ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, ou seja, no jardim do deleite, na terra do deleite, para trabalhar. Aqui nós temos, irmãos, duas faces do trabalho. Deus, ele planta um jardim e coloca Adão ali para trabalhar de forma física e mental. Ele precisava então agora entender que cultivar a terra era trabalhar à semelhança do seu Criador que fez o mundo em 6 dias. Os suecos, eles têm um provérbio interessante que diz assim: Deus dá a cada pássaro o seu verme, mas ele não irá jogar este verme no ninho. Para aqueles que ainda engolem a ideia de que a Suécia é um país socialista que deu certo, né? Isso é uma grande mentira. Ele não é um país socialista, e é um país onde eles aprenderam, através da ética protestante do trabalho, que deveriam trabalhar bem, trabalhar duro, para conquistar o pão, para conquistar a riqueza. Tudo isso reflexo, irmãos, daquilo que ficou estabelecido na criação. Então, Deus fez o homem, e Ele colocou o homem para trabalhar. E notem, trabalhar em si não é uma maldição. A maldição envolveu a dificuldade do homem retirar o seu pão
por meio do trabalho, porque a terra agora sim, ela não ia ter a mesma fertilidade antes da queda, antes do pecado. Mas aqui me permitam lembrar a vocês algo importante, é que o Senhor estava mostrando que o homem precisaria, aprendendo com o seu Senhor e Deus, cultivar agora a terra para retirar da terra a comida para a sua mesa. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, quando o assunto é trabalho no Brasil? Você pode me perguntar, porque, pastor, o Brasil não é uma nação majoritariamente cristã? Ainda que nominalmente, mas a ética a respeito do trabalho, por séculos e séculos ensinada pela Igreja Católica Romana, passa longe do ensino correto em Gênesis capítulo 2. Roma sempre ensinou que o trabalho era maldição para o homem e que o paraíso seria um lugar onde os homens jamais iriam trabalhar. Veja a incoerência. Se você já leu a Bíblia toda, ou pelo menos você já folheou a Bíblia, pegue em casa, leia os 3 primeiros capítulos de Gênesis e depois vá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e leia os seus últimos capítulos. O que é que você vai encontrar lá? Deus criou um jardim no Éden e a sua revelação na história apontaria o homem para uma cidade. Não existe cidade que funcione sem trabalho. O homem não vai agir contrariamente à sua natureza, mas agora redimido no novo céu e na nova terra, o que é que ele vai fazer? Ou você pensa, geralmente se costuma dizer isso, né? Que você vai passar o dia todo lá cantando. Você vai trabalhar também. Só que imaginem agora, irmãos, algo que nós não percebemos no Brasil. O brasileiro é preguiçoso para trabalhar. O funcionário público, infelizmente, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria não gosta de trabalhar, e a palavra é serviço público. Você chega para ser atendido, você é mal atendido. Você olha os serviços no Brasil, principalmente no Nordeste, vai num restaurante, numa lanchonete, o que é que você quer? Você está pagando para comer. Tudo isso, irmãos, são efeitos danosos da queda e que, infelizmente, a Igreja Católica Romana não ajudou aqui com uma teologia fraca e falha. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, podem pesquisar. Quem resgatou esta importante verdade, da qual nós somos herdeiros, e infelizmente precisamos ainda nos mover muito no Brasil para fazer a diferença como cristãos protestantes, se chama o movimento de reforma religiosa do século XVI, chamado como Reforma Protestante. Ali então, todo o trabalho diante de Deus se tornou digno, de modo que a mulher não se sentiria apenas valorizada por trabalhar fora, mas trabalhando em casa. Se essa é a sua opção, ela sabe ou ela saberia que estaria honrando ao seu Deus. Todos os homens, independentemente da sua função, porque naquele tempo Roma dava destaque ao clero, ainda hoje dá. As outras funções de menos importância. A reforma vem e diz, tomando aqui as palavras de Martinho Lutero, não há diferença de um trabalho, de um agricultor, de um artesão, se feito para a glória de Deus, do que o trabalho de um pastor, de um pregador do Evangelho. Notem, cada um em sua função, desenvolvendo o seu trabalho com dignidade. O Éden, então, foi o lugar onde tudo isso começou e o homem perdeu. E aí a Escritura vai nos lembrar que quando nós voltamos para a revelação, e Paulo escrevendo para os crentes em Colossos, ele diz: faça o que fizer, faça o seu trabalho de coração como para o Senhor e não aos homens. E ele estava falando isso para a gente que vivia sob escravidão, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, e o Senhor Jesus Cristo é a este a quem vocês servem. Observem, irmãos, então, como é maravilhoso olhar para a criação e perceber como Deus nos fez. Ele não nos fez para vivermos ociosos neste mundo, para não fazermos nada.
Ele não nos autorizou para vivermos em rebelião, fazendo o que quiséssemos fazer. Ele criou o homem para que o imitasse, sendo imagem e semelhança por meio do trabalho. Pense em Cristo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, os discípulos certa vez disseram: mestre, come alguma coisa, o Senhor não come. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Não há maior exemplo de homem que trabalhou do que o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, e que convida todo o homem então restaurado em Cristo para fazer o quê? Trabalhar. Como é que nós podemos glorificar a Deus em um mundo em que vivemos? De diversas formas, mas não se esqueçam, quando nós fazemos para o Senhor, todo o trabalho diante de Deus, se lícito, segundo a Escritura, é digno, não tenha vergonha. O grande problema do nosso país é que cada vez mais os homens trabalham muito tarde. Antigamente, se trabalhava muito cedo. Você conversa com os mais antigos, eles dizem: eu comecei a trabalhar de novo, muito novinho. Hoje você não pode trabalhar, é impedido de trabalhar. E com as políticas públicas que nós vemos ainda hoje imperando em nosso país, não há como uma nação prosperar. Não há. Os homens no campo não querem mais trabalhar, não querem colocar cerca, não querem capinar mato. Eles têm Bolsa Família, eles têm Vale Gás. A história sempre é a mesma, mas eles estão resgatando a dignidade do povo. Não há dignidade sem trabalho. O que dignifica o homem, à luz de Gênesis 2, é ele trabalhar, ainda que seja um humilde vendedor de picolé ou pipoca na feira ou nas praças, mas com o suor do seu rosto ele tire o seu sustento. Gênesis 2 então nos mostra, irmãos, que o trabalho não é vergonhoso, o trabalho glorifica a Deus, e o Senhor colocou o homem no jardim para que fizesse isso. Eu finalizo, irmãos, lembrando a vocês que existe uma aplicação também para nós quando nós falamos a respeito do trabalho. Além das que eu tentei apresentar para os irmãos aqui, olhando para a igreja, a grande obra que temos a cumprir, a missão de pregar o Evangelho, é a santa convocação para que homens e mulheres, jovens e crianças se dediquem de todo o coração a Cristo, Senhor da criação e Senhor da nossa salvação. Não pode haver preguiça em nosso meio quando o assunto é trabalhar para o Senhor. Não pode existir em nós falta de vontade quando nós somos convocados por Cristo a fazer a sua obra. Não pode haver no exército do Senhor aqueles que não querem se engajar e lutar nas trincheiras da fé, batalhando pelo Evangelho. A ética do trabalho à luz de Gênesis 2 vai nos mostrar que todo trabalho tem por objetivo final a glória de Deus. E por que eu estou neste mundo? Porque eu trabalho e ganho dinheiro. Porque eu devo fazer tudo isso? Em primeiro lugar, porque eu vou usar o que Deus tem me dado quando abençoo a terra para ver o seu nome conhecido entre as nações. É triste, irmãos, mas hoje, infelizmente, o que se relata, o que se constata na maioria de muitas igrejas evangélicas no Brasil é o contrário do que nós encontramos no princípio. De homens cultivando e guardando aquilo que Deus diz é meu e vocês devem cuidar. O percentual, em muitas igrejas, infelizmente, de irmãos engajados na obra, dedicados e contribuindo fervorosamente para que o reino avance, é mínimo. Pela graça de Deus, o Senhor tem abençoado ricamente esta igreja, mas não se enganem, não é a mesma realidade em outras comunidades. Por isso que eu chamo vocês novamente a atenção. Estudar esta passagem mostra onde tudo vai terminar, onde tudo vai se encerrar.
O que começa aqui, termina com o Senhor dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Isso envolve o quê? Trabalho. Isso envolve o quê? Todo o engajamento e envolvimento do crente à medida em que coloca a sua vocação para o reino. Trabalho. Isso envolve, irmãos, a compreensão que todos nós devemos ter de que o homem também tem um lado importante, segundo Gênesis 2, espiritual. No próximo domingo nós vamos encerrar, eu vou deixar a parte moral, porque vai tratar da questão do pacto para analisar sozinho, para vermos de uma forma isolada. Mas não se esqueçam destas considerações iniciais feitas aqui nesta noite. Não se esqueçam daquilo que o Senhor está aqui construindo. Quando Ele toma o seu povo e está lhe dando formação, entendimento, conhecimento. Você não pode sair daqui nesta noite com dúvidas. Você precisa sair convicto desta gloriosa verdade. E certamente isto fará uma grande diferença na sua maneira de agir, de pensar, de falar, de entender agora o seu trabalho. Amanhã começa então a sua diária, a sua jornada de trabalho. Não se esqueça. Se você em algum momento estava em falta com as suas obrigações, lembre, você deve fazer como para o Senhor. Deve se capacitar e se preparar como para o Senhor. E você agora vai entender e atender que este chamado traz implicações muito maiores. Porque o Cristo que veio na plenitude dos tempos lhe deu entendimento e fé para que você agora perceba que toda a sua vida ela deve ser dedicada tão somente para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque a tua palavra é verdadeira e real. Ela nos mostra de maneira tão simples, porém poderosa, aquilo que os homens ainda hoje negam, mesmo estando diante de seus olhos. Eles foram criados à sua imagem e semelhança. Eles foram moldados da lama da terra e o Senhor colocou em suas narinas o fôlego de vida. Assim todos nós começamos a viver a partir de Adão. E assim todos nós somos descendência dele e de Eva. E assim todos nós nos desviamos dos caminhos quando caímos. Mas restaurados pela fé fomos em Cristo, o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, para que então o conhecimento perdido fosse restaurado. Ó Senhor, concede-nos a alegria de entendermos a Tua palavra e sabermos porque tudo aconteceu deste modo e que o Senhor planejou tudo de forma inteligente, apontando para algo maior e mais glorioso. Que o Senhor não nos deixou um conto ou lenda, mas até geograficamente o lugar onde tudo começou e o homem perdeu por voltar as suas costas para Ti. E o Senhor mesmo prometeu restauração através da santa semente, o Cristo prometido para as nações. Ó Senhor, ajuda-nos a entender a importância desta passagem para a nossa vida, a nossa vocação, o trabalho. E como nós devemos usar este trabalho para a sua glória. E de como nós devemos entender o trabalho no cumprimento do nosso chamamento e missão enquanto igreja. Não permitas, ó Senhor, que sejamos tomados pelo desânimo, o desencorajamento, mas sejamos renovados e animados no chamado de fazer a Tua obra e de trabalhar para a Tua glória. Abençoa-nos, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Abre o entendimento e o coração daqueles que ainda esta noite tinham dúvidas a respeito de sua origem, de sua história, que eles olhem para Cristo e vejam nele verdade e vida, caminho para a salvação. Ó Senhor,
concede aquilo que nenhum homem pode dar, que é uma mente nova, um coração de carne, uma alma viva para o seu Criador. Em nome de Jesus oramos. Amém.